cremos. Eu vos convido agora novamente a ficar de pé, por gentileza. Abra vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. A primeira citação, irmãos, que eu quero compartilhar convosco é no verso de número 33 e também o verso de número 34. E no verso 34 nós estaremos lendo a parte A, B e C. Enquanto você abre Mateus capítulo 6, verso 33, quero deixar aqui nossos agradecimentos, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade de estar convosco, e também nossa irmã Késia, nossa irmã Flávia, por estar nos dando, por mais que eu seja o vosso pastor regional, mas nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, neste sexto elo. E irmã Dinalva também queremos agradecer, e também neste sexto elo desta campanha, no ciclo de oração, sobre o tema Deus que cuida, e coube a minha responsabilidade nesta manhã, falando sobre o tema na área financeira. Amém, amados? Agradecer meu pastor Samuel, meu filhão aí, né? Deus te abençoe, meu filho, que está aí sempre dando apoio em todos os trabalhos. A Deus toda a honra, glória, louvor e adoração. E assim eu encerro os meus agradecimentos a todas as irmãs que nos confiaram, né? Esse momento para vos ministrar, e os irmãos que apoiam, e essa equipe aí instrumental, que não menosprezando as demais da região, mas que irmã Elisete pegou um amor tão grande por essa equipe, que por essa equipe estaria conosco em todos os trabalhos na região, viu, irmãos? Vocês são bênção em nossas vidas, amém? Amados, os que encontraram Mateus 6, e 33 e 34, digam amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu convido vocês a ir um pouco mais à frente, mesmo no livro de Mateus, ainda, capítulo de número 14, nós vamos estar lendo agora alguns versículos, do verso 13 ao verso 21, Mateus, capítulo de número 14, versos de número 13 ao verso de número 21, e nós vamos encerrar depois a leitura no capítulo de número 15, e lendo também, irmãos, do verso 29 ao 39, pastor, quantos versículos? É porque se vamos falar de um tema tão importante, eu vou precisar muito que vocês observam esses três textos. Agora, a segunda citação, os que encontraram também, Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21, digam amém. Preste bem atenção nessa leitura, irmãos, tem tudo a ver com o tema aqui nesta manhã, e nós não podemos perder a oportunidade de sairmos daqui hoje sabendo que Deus é o maior interessado em nos abençoar nas nossas finanças. Mas há da parte de Deus algumas recomendações. Eu quero nesta manhã compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E, sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quantos pães e quantos peixes, irmãos? Guarda isto, essas quantidades que nós vamos precisar de relembrar no decorrer da mensagem. E ele disse: trazei-mos aqui.
tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Qual a quantidade que sobrou, irmãos? 12 cestos cheios. E, agora preste bem atenção, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quantas pessoas que comeram aí, irmãos? Meu Deus, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos um pouco mais adiante agora, capítulo de número 15, do verso 29 a 39. Lá nós falamos sobre a primeira multiplicação dos pães. Agora nós vamos ver a segunda multiplicação, que diz assim, os que encontraram também digam amém. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Na segunda multiplicação, quantos pães tinha aí, irmãos? E uns poucos peixinhos. Vocês concordam que nesses poucos, uns poucos, olha que está dizendo aí que era uns poucos peixinhos. Vocês concordam com o pastor Edson que era mais de 2? Quem concorda com o pastor? Por que, pastor, que é mais de 2? Porque se fosse só 2, ia mencionar como da outra vez. E os discípulos nem preocuparam em contar, viu que tinha mais de 2. Amém? Mas pães eles conseguiram, que tinham 7. Vamos mais adiante. Então mandou a multidão que assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu os seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ei, na segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? 7 cestos. Mais adiante, ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Quantos mil homens, irmãos? Fora também as mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Podeis assentar, por gentileza. Pastor, o que isto tem a ver com o Deus que cuida? O que isso tem a ver com vida financeira? Amados, quando nós lemos a primeira citação no livro de Mateus, nós encontramos Mateus deixando bem claro, e Mateus, ele nos reporta, irmãos, este verso de número 33, quando Mateus escreve esta passagem, nós vamos observar, irmãos, que o capítulo 6 de Mateus, se vocês pegar todo mesmo, precisamente do verso 1, de capítulo 6 de Mateus, ao verso de número 34, todo este capítulo são palavras de Jesus.
todos eles. Ô pastor, e os outros versículos, alguns outros capítulos de Mateus, nem todos são palavras de Jesus? Não, irmãos, nem todos são palavras de Jesus, mas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Mas este capítulo 6, precisamente, ele está ligado diretamente ao que Jesus falou. Então, nós vamos ver que Mateus, ele faz questão de escrever na íntegra, mas na íntegra mesmo, tudo aquilo que Jesus falou. E por que Mateus faz questão de frisar o verso de número 33? Quando ele diz assim, quando ele ouve de Jesus e ele não deixa passar essas palavras de Jesus. E está dizendo, se você observar, no capítulo de número 6, e esse verso de número 33, ele é bem enfático, mas nós vamos observar que ele começa com uma condicional. Qual é a condicional? Essa palavra mas, ela está dentro de uma condicional. Quando Jesus está ensinando ali para os discípulos, quando ele está ensinando para os demais que estão à sua volta, ele deixa uma condicional. Para buscar o reino de Deus, não é obrigado, ninguém de nós somos obrigados. Jesus não obriga nós a buscarmos o seu reino, mas ele deixa dentro da condicional, porque a vida que eu quero na face da terra, Deus, eu já vou adiantar para os irmãos, Deus tem o de melhor para todos nós, amém, igreja? Ele tem o de melhor, só que tem um porém. O homem, a natureza humana, a raça humana, foi criada por Deus. Os irmãos conhecem a história lá do Jardim do Éden, como Deus faz o homem, como Deus faz a mulher. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Deus, meus queridos, ele cria o homem com algo chamado livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio é eu, é você, que vamos escolher a vida que queremos viver na face da terra. Então é por isso que de quando em quando nós encontramos algumas condicionais dentro da palavra do Senhor. E aqui Jesus deixa bem claro que quando ele começa dizendo, mas buscai em primeiro lugar. Esse mas é o seguinte, você quer o de melhor nessa terra? Você quer que as demais coisas sejam aumentadas na sua vida? Você quer ter uma vida financeira tranquila? Você quer viver uma vida tranquila na face da terra? Você quer ter paz? Você quer ter prosperidade? E eu vou falar sobre prosperidade, o conceito de prosperidade na visão particular de pastor Edson Ramos. Amados, quando nós falamos de prosperidade, vocês sabiam que na mente da maior parte da humanidade, preste bem atenção, eu faço aqui uma estatística, eu gosto muito de fazer estatística, viu irmãos? Eu gosto muito de fazer levantamentos, comparações, e Jesus também gostava disto, né? E nós somos discípulos deles, amém? Cadê os discípulos de Jesus? Cadê? Todos nós somos discípulos de Jesus. Então, preste bem atenção, olha aqui, quando falamos de prosperidade, a primeira coisa que vem na nossa mente sobre prosperidade, o que nós pensamos em prosperidade? Quantos aqui poderia candidatar a dizer, o que é prosperidade para vocês? Alguém pode dizer? Muitos bens materiais, dinheiro, é isso mesmo. Aí alguém mais quer dizer? Já resumiu em tudo, né? As pessoas pensam, ser próspero é ter muitos bens, é ter muito dinheiro. E se eu falar para vocês que prosperidade não é isso? Vocês não ficam escandalizados? Pastor Samuel, quantas pessoas pensam assim, né? Eu quero ser próspero, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muitos bens. Deixa eu falar para vocês, isto não é a verdadeira prosperidade. Uma certa vez eu estava orando ao Senhor, preste bem atenção, e eu fiz um pedido ao Senhor, e Ele me atendeu, viu, amados? Eu vou contar para vocês, exatamente porque estava ligado a essa área de prosperidade, vida financeira. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa no Ceasa, e ali, nesta empresa, eu trabalhei durante 7 anos, e quando findou 7 anos, o Senhor falou comigo, dispensa o trabalho, abre mão deste trabalho. E eu falei, Senhor, mas o trabalho é muito bom,
eu ganho um bom valor. Eu trabalhava na área administrativa, eu era um dos administradores de uma grande empresa dentro do Ceasa. E o patrão ali, modéstia à parte, irmãos, não é porque pastor Edson é expert no assunto, mas é porque Deus, irmãos, todos os lugares que eu passei, Deus me deu graça. De onde eu colocava as minhas mãos, o Senhor colocava dele por cima e tudo havia prosperidade no lugar. E então, sempre eu era contratado por um valor de salário e depois, imediatamente, sem eu pedir aumento, o patrão sempre, depois que acertava com todos os funcionários, eu sempre fui o último a receber. Aí, pastor, isso era bom assim, isso era o último a receber? Sim, e eu não ficava triste. Vocês nem imaginam por que ele me deixava por último, sabe? Ia pagando todo mundo, viu? Eu era um dos responsáveis também nessa área, mas eu nunca, em empresa nenhuma, eu nunca assumi departamento financeiro. Eu explico vocês o porquê depois, no decorrer aqui, se o Senhor me permitir. Então, eu só fazia acompanhamento e acompanhava os relatórios, crescimentos, e entradas e saídas, mas mexer diretamente com dinheiro, não. É uma coisa que eu, desde criança, eu coloquei um propósito no meu coração, de não mexer com valores de terceiros, porque se tem, irmãos, algo que mexe com o ser humano, e se você não tomar cuidado, é uma tentação na vida das pessoas. Como estamos falando de vida financeira, não tem como não falar sobre dinheiro. Vocês concordam com o pastor Edson? Amém? Dinheiro, pastor Samuel, é muito bom, mas se não tomar cuidado, ele te coloca em situação difícil. E aí eu já aproveito aqui e informo para vocês por que pastor Edson nunca gostou de assumir o departamento financeiro diretamente, mexer com os valores, mas sim só administrar e acompanhando pessoas e orientando. Por quê? Qualquer empresa, se Deus livre, e principalmente as maiores, qualquer problema, irmão, se uma empresa, por menor ou maior que seja, se tem, por exemplo, um diretor financeiro, se Deus livre e guarde, esta empresa vier cair em uma situação de finanças negativo, o primeiro a ser acusado. Se vocês não sabem, passei por algumas empresas como administrador e sempre eu, modéstia à parte, sempre na orientação do Senhor, às vezes quando chegava para fazer alguma auditoria no departamento financeiro, sempre vinham pessoas do departamento já querendo acusar, sabe? Olha, fulano que estava lá, ele que é responsável, ele que desviou. Então tudo cai sobre quem mexe diretamente com valores. Mas aí Deus sempre me deu graça de entrar e sair e resolver os problemas, que muitas das vezes, irmãos, as pessoas, eu trabalhei com um patrão que ele não aceitava, por exemplo, ele era o dono, e a esposa dele é uma pessoa assim muito amável, mas ela não gostava de assinar. Quando chegava lá, por exemplo, na tesouraria da empresa, ela chegava hoje, por exemplo, me dá R$1.000 aí. E se porventura alguém pedisse ela para assinar um vale de R$1.000, ela falou assim: para que eu vou assinar se eu sou a dona? O patrão, um dia, eu logo no início que eu entrei nesta empresa, eu observei, porque ele tinha me convidado exatamente porque a empresa estava na fase de falência, e havia uma expectativa, ficaram sabendo que se pastor Edson chegasse naquela empresa e assumisse, aquela empresa ainda tinha uma esperança de voltar a erguer novamente. E exatamente um dos primeiros local que eu tive que passar para fazer uma auditoria era exatamente no departamento financeiro. E o que acontece? Eu passei apenas um dia, no primeiro dia que eu fiquei, já foi o bastante para sair dali e marcar uma reunião com os diretores ali, alguns gerentes, e para nós colocarmos o plano em ação para que aquela empresa viesse a ter condição de erguer. E eu vi tanto a esposa, quanto depois o próprio dono, que era o diretor-geral, o proprietário daquela empresa. Ele chegava e durante o decorrer do dia, por várias vezes ele chegou e fez retirada, e não assinava nada. E depois eu vi alguns funcionários chegando e pegando valores para comprar alguma coisa e não trazia nota, ninguém prestava conta. Chegou no final do dia, eu só pedi um relatório de quanto tinha entrado, de quanto tinha saído e as pessoas que havia feito as retiradas. E a pessoa que era tesoureira daquela empresa simplesmente falou assim: ei,
Aqui a gente não faz controle, porque o patrão, ele chega e pega, a patroa chega e pega, não assina nada. E quando alguns do gerente, a gente pede para assinar, o próprio patrão fala que a gente não precisa preocupar, porque todos são de confiança. Eu falei, como que você presta relatório então? Não, entrou, por exemplo, 100 mil, saiu 90, sobrou 10. Então esses 90, saiu 90 e não precisa explicar nada para quem saiu. Não, aqui não tem a gente não tem essa preocupação. E eu tive que ver ali e considerar alguma situação. E quando eu chamo exatamente o diretor, o proprietário daquela empresa, e eu falei com ele que eu precisava que a esposa dele também estivesse presente. E eu precisava de pelo menos mais uns 2 gerentes da empresa comigo naquela reunião. Pastor, por que o senhor está contando isso? Vocês vão ver aqui, nós vamos voltar para o texto, e eu vou aplicar para vocês o que é então realmente uma vida financeira. Ou seja, quando nós falamos sobre prosperidade. E quando eu começo a tratar os assuntos ali, e mostrando que a empresa ela tinha tudo para erguer novamente, mas precisava passar agora por alguns critérios. E quando eu apresento o primeiro critério, é exatamente que quem pegasse valores na tesouraria teria que assinar ali um vale, um recibo, uma declaração e principalmente, quando eu falei principalmente o senhor que é o proprietário e a senhora que eu vi lá, a senhora disse, e ninguém vai tirar isso o mérito da senhora, a senhora é a dona mesmo, mas vai ser preciso assinar. Irmãos, eu arrumei, com todo respeito aí, como diz aí no linguajado, eu arrumei para a cabeça, porque o homem, ele abaixou a cabeça, e a mulher tomou a frente e disse assim, pois o senhor fica sabendo que eu sou a dona, e eu não vou prestar conta de nada que eu pego lá. Ouvi, tá bom, a senhora não vai assinar? Não. O moço vira para mim, o dono, falou assim, olha, eu confio no trabalho do senhor. O senhor tem liberdade de trabalhar em todas as áreas, inclusive eu quero que o senhor assuma o nosso departamento financeiro também. Porém, não precisa preocupar com isto, porque eu ainda tenho, ainda que a empresa não está bem, mas eu ainda tenho muito dinheiro, pode ficar tranquilo. Eu falei, pois eu assumo todos os departamentos da empresa, menos o departamento financeiro, sem esta condição que eu estou colocando. Mas ele falou assim, mas eu sou o dono, eu não preciso assinar nada. Eu falei, é exatamente por isso, pelo senhor ser o dono e a esposa ser a dona, por vocês não precisar assinar nada, todos os demais aqui são de confiança, como temos 2 aqui, que representam os demais gerentes da empresa, e como o senhor disse que todos são de confiança, então ninguém precisa prestar conta. E eu falei com ele, eu assumo hoje, se do jeito que eu estou vendo, dentro de 3 anos, esta empresa não existe mais, por mais que o senhor me contrata para levantar a empresa. Ele falou, não, eu tenho muito dinheiro, o senhor trabalha com esse dinheiro para levantar. Eu falei, não tem condição. Por quê? Porque nesta condição, de onde se tira, não coloca, de onde se tira e não se presta conta, acaba. E, resumindo, irmãos, aquela empresa, nós procuramos trabalhar com ela. Eu ainda mantive, pela misericórdia de Deus, durante 7 anos, e Deus nos deu graça, aos poucos, eles foram entendendo o porquê que tinha que ter esse tipo de administração. O que eu quero dizer com isso, meus queridos irmãos? Às vezes, Deus coloca valores em nossas mãos, Deus coloca prosperidade nas nossas mãos, e se nós não soubermos administrar, do mesmo jeito que vem numa mão, sai pela outra, e passa-se os anos, a idade chega, e quando você menos espera, você só vai lembrar assim, quanto dinheiro eu tive na minha mão, quanto desperdício eu tive. E aí, eu resumo então, o que então, pastor Edson, que é prosperidade? Você sabe o que é prosperidade? Guarda aí, se você nunca mais vai esquecer. Prosperidade, irmãos, literalmente é a ausência de necessidade. Eu vou repetir.
O que é a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade em nossa vida. Quando é que eu vou ter ausência de necessidade em minha vida? É quando, em primeiro lugar, eu busco ao Senhor. Buscai, olha aqui, mas, olha, agora vamos partir para a condicional do versículo. Mas, esse mas aqui é Deus dizendo assim na pessoa de seu filho: mas vocês querem, mas vocês têm condição, mas vocês vão esforçar, mas vocês vão colocar isso em prática. O que é colocar em prática? Se eu quero ter uma vida financeira tranquila, eu quero ter uma vida financeira próspera, que aí vem prosperidade próspera, né? Se eu quero ter uma vida próspera, em primeiro lugar, eu tenho que buscar ao Senhor e a sua justiça. Oh, maravilha! E aí eu trago o segredo para vocês da verdadeira prosperidade. Sabe por quê? Quando eu busco, mas buscai ao Senhor em primeiro lugar, isso eu estou dizendo assim, eu vou buscar em primeiro lugar o administrador por excelência de toda a minha vida. Aleluia! Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é administrador por excelência. Tanto é que, olha o tamanho que o mundo é. Hoje nós já somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Agora imagina, um administrador, para mim, para a irmã Elisete, administrar uma família, eu e ela com 3 filhos. Agora nós já temos, 2 noras e um genro. Agora já não é só eu e 3. De 3 já passou para quantos, irmãos? Era só eu e ela, começamos com 2, depois 3 filhos, 5, daí a pouco 8. Só que agora já não são mais 8 pessoas. Por quê? Já veio 3 netinhos, já foi então para 11. Mas já está vindo mais 2 netinhos, né? E com isso, meus queridos irmãos, olha aqui para mim, já estamos então caminhando, de nós 2 já estamos em 13, não é isso? Fazendo essa conta. Agora imagina, esses dias, a irmã Elisete deu o relatório, nós tivemos uma adversidade. O nosso netinho, Murilo, entre 3 e 4 meses, é acometido de um mal. Irmãos, imagina agora, pastor Edson, irmã Elisete, a situação que ficamos, com um problema de um dos filhos, de um dos filhos, por quê? A gente vê o filho, a gente sofre pelo filho, porque está vendo o filho sofrer com o seu filho, então a gente sofre pelo filho e pelo neto. Aí eu começo a imaginar, quanto eu sofri esses dias, e querendo ou não, a gente ainda, o emocional da gente fica um pouco abalado, não é isso? Por mais que a gente também, pela graça de Deus, temos alguma formação na área eu falei com a irmã Elisete, por mais que sou psicólogo, mas eu tenho, o meu emocional também pode ficar emocionado, eu posso ficar também com ele prejudicado, abalado. Não foi fácil, e muitas das vezes a gente, irmãos, não tem onde recorrer a não ser diretamente ao Senhor. Aí eu fico olhando, aí eu te falo aqui, olha agora o administrador por excelência. Um problema que surgiu dentro da minha família, como mexeu com o nosso emocional. Agora, você pode imaginar um Deus que cuida de mais de 7 bilhões de pessoas? Você sabe o que é cuidar de 7 bilhões de pessoas? E Deus dizendo assim, ei, se vocês buscarem a mim em primeiro lugar, fiquem tranquilos, aleluia. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, justiça, que as demais, ei. Aí ele está dizendo assim, o segredo da vitória de vocês, o segredo de uma vida financeira tranquila, o segredo de suprir a necessidade, é só em me buscar em primeiro lugar. Aí ele diz para mim, eu ouço a voz do meu Deus nesta manhã, eu sinto a autoridade de Deus para te dizer e profetizar sobre a vossa vida nesta manhã mesmo. Eu ouço a voz do meu Deus dizendo assim, meu servo, pode dizer para os que estão te ouvindo, que se me buscar em primeiro lugar, não vai faltar a água, não vai faltar a veste, não vai faltar a alimentação, não vai faltar o calçado, não vai faltar a saúde, porque eu estou aqui para vos abençoar. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui nesta manhã? O Deus que é administrador por excelência está dizendo assim, não te preocupes, eu tenho a provisão para a tua vida, eu tenho a provisão para a tua descendência.
Deus, irmãos, Ele é fiel nas suas promessas. E Ele não exige muito de nós, pelo contrário, Ele tem tudo para nós e exige o mínimo de nós, é só buscar a Ele. Oh, maravilha! Oh, maravilha! E então, pastor, e concernente à empresa, eu já encerro e volto. E eu me lembro que nesta empresa eu ganhava um bom salário. Mas teve um dia que eu falei: Senhor, está tudo bem, mas eu gostaria de saber sobre uma vida próspera. Eu gostaria de saber o que é ter um valor financeiro disponível, sem ser preciso gastar tudo aquilo que se ganha. Eu falei com o Senhor, e digo para a igreja: e pastor, até no trabalho de seguração o senhor fala sobre dízimo. Sim, porque faz parte da minha e da sua vida. Se eu quero ser próspero, a primeira condicional é de buscar ao Senhor. Amém? A primeira. Se eu quero, olha aqui, ó, se eu quero ser próspero, primeiro é buscar o Senhor. Agora, segura isto aí, guarda isto. Se eu quero continuar, uma coisa é ser. O ser, eu posso ser só por um dia. Você sabia que tem pessoas que é próspero só por um dia? Como assim, pastor? Às vezes vem um valor na mão dele, um valor considerado, mas no mesmo dia é aquele negócio assim, sabe? Nunca teve tanto valor, e de repente o primeiro dia, o dia que tem, ele quer naquele dia, fala assim: agora eu vou realizar todos os meus sonhos, e pega e gasta tudo num dia só, porque ele quer realizar todos os seus sonhos em um dia. Deixa eu te dizer, eu falei até no plural, todos sonhos. Por que não começar a realizar um de cada vez? Porque de repente você tem um sonho e você quer realizar ele. Mas se você tem valores para realizar vários sonhos, se você não tomar cuidado, os valores que vêm na sua mão, você quer usar ele todo num dia só, você pode fazer um desperdício muito grande. Porque às vezes você pensa assim: eu vou ter amanhã de novo. E às vezes você não vai ter. Tem casos que Deus escolhe alguém e dá uma prosperidade uma vez, para Ele administrar ela para o resto da sua vida. Quantos entenderam até aqui? Amém? Amém, igreja? E pela bondade de Deus, eu sou dizimista na casa do Senhor, desde os meus 8 anos de idade. Pai, como assim, pastor? Criança, meu pai me ensinou a dizimar, desde quando eu era criança. E no dia que ele me deu aquele primeiro valor, ele falou: é seu, meu filho, você faz o que você quiser, mas aceita um conselho de seu humilde pai. É tudo seu. Agora, você quer ser próspero? Eu falei: papai, o que é ser próspero? Ele falou assim: é ter uma vida tranquila, é não ficar sendo escravo do próprio trabalho para a sobrevivência. Você tem que ter o trabalho para sobreviver, mas não ser escravo dele. E se você quer ser próspero, tira o que pertence ao Senhor, entrega o dízimo na casa do Senhor. Papai, o que é dízimo? E papai, e olha que papai não era estudado, não sabia nem ler e escrever. Depois que eu aprendi, eu ensinei meu pai e minha mãe a ler e escrever. Eu fui professor deles. Amém? Eu, mas a irmã Elisete, já fomos professores na igreja, né, irmã Elisete? Já alfabetizamos muitas pessoas. Nós demos aula para pessoas de idade, e eu tenho o privilégio de dizer que depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de receber uma notícia de uma irmã: pastor Edson, aquele início, quando eu não sabia nem ler e escrever, era o meu maior sonho ler a Bíblia. Hoje eu tenho o 2º grau e estou pensando em fazer faculdade. Deus faz isso, irmãos, isso também é prosperidade. Amém? Amém? Mas papai não teve a oportunidade de ir para a faculdade, mas mesmo não tendo condição, deu formação para todos os filhos. E aí, olha aqui para mim, quando ele me ensina sobre dizimar, e eu aprendo, e depois ele me dá uma aula de economia. Meu filho, entrega o que é do Senhor. Volto a te dizer, vai sobrar 90% do que ficar nas tuas mãos. Você pode fazer o que você quiser, mas deixa eu te dar um outro conselho: lute para suprir as tuas necessidades e procura fazer uma economia
Guarde um pouco, porque você começa guardando um pouco hoje, um pouco amanhã. Quando você chegar numa certa idade, mesmo que você nunca vai deixar de trabalhar, por maior renda que você tiver, mas procura ter uma reserva, porque no dia da adversidade, você não vai ficar preocupado, porque Deus continuará cuidando de ti. Quantos creem em milagres? Eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre, aleluia, porque no maior auge da minha vida profissional, Deus me chama e me faz uma promessa: deixa tudo, cuida da minha obra, porque de ti e da tua família cuido eu. Não foi assim, princesa? No maior auge da minha vida, Deus fez